Olá, boa tarde, Barueri. Boa tarde a todos vocês que já estão conosco aqui. Eu estou vendo aqui no chat bastante pessoas já entrando. Tem algumas que já fazendo perguntas, isso é muito bom. Meu nome é Márcia Bueno, está no ar mais uma semana do Momento Inclusão pela TV Barueri. Hoje nós temos aqui um tema extremamente importante, que a gente sempre bate toda semana aqui, né? Que é a importância do treinamento de pais para o sucesso da intervenção da ciência ABA, da Applied Behavioral Analysis, análise do comportamento aplicada. Muito falado ultimamente, né? No nosso país, no nosso estado, no nosso município, em vários municípios. E hoje a gente vai receber duas especialistas aqui. Antes de ler o currículo de cada uma, eu vou fazer minha descrição de imagem. Eu estou com uma sandália preta, um vestido com fundo preto, com os desenhos de cintos verdes, marrom, creme, branco. Uso óculos vermelho, tenho 1,68 m. Acho que eu estou diminuindo, né? A gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo. 52 anos, sou loira, estou usando uns anéis na mão direita e esquerda e algumas pulseiras também, tá bom? Minhas convidadas daqui a pouco farão sua descrição também de imagem. Bom, eu vou ler os dois currículos que são extensos, mas extremamente importantes, né? Quem viu as minhas publicações essa semana do Momento Inclusão, nos grupos, viram que eu coloquei o currículo das duas, porque é muito importante a gente mostrar aqui e saber qual tipo de profissional que a gente traz para dar informação para você, né? A gente estava conversando aqui no bastidor que muito se fala da ciência ABA, né? E hoje a gente está com duas especialistas aqui e eu vou compartilhar com vocês a honra de ter conosco a Letícia Barbieri. Ela é psicóloga formada pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em análise do comportamento aplicada, a ABA, ao transtorno do espectro do autista, o TEA, e outros transtornos pelo Centro Paradigma, acho que um dos melhores centros, né, referência no nosso país. Mestre e doutoranda em Psicologia Experimental, Análise do Comportamento pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pesquisando temas relacionados ao TEA, baseado na C e Organizational Behavioral Management, né? É isso, olha aí, olha que já estou aqui, ó, não está preparada para falar inglês. Supervisora certificada pelo CABA-BR, sócia fundadora do Grupo Caminho, Intervenção Comportamental Infantil, atuando como diretora clínica e administrativa, sócia fundadora da Entrelaço, que é o Centro de Aprendizagem em Análise do Comportamento voltado para a formação de coordenadores e supervisores. Esse ponto, se não está no nosso script, vai entrar. Guardem isso, voltado para a formação de coordenadores e supervisores, que é tudo o que a gente precisa, né? E só existe aba se for supervisionado, é isso. Nós vamos falar muito sobre isso. Nathalie Teixeira, psicóloga formada pela Pontifícia Universidade Católica, especialista em análise do comportamento aplicada, ABA, ao transtorno do espectro do autista, TEA, mestra e doutoranda em Psicologia Experimental, Análise do Comportamento pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pesquisando também temas relacionados à leitura e escrita. Importantíssimo. Sócia fundadora do Grupo Caminho, Intervenção Comportamental Infantil, atuando como diretora clínica e administrativa. Sócia fundadora da Entrelaço, Centro de Aprendizado em Análise do Comportamento, voltado para a formação de coordenadores e supervisores. Então, assim, as duas estão aqui, nós estamos com duas especialistas aqui, mestras, né? Eu acho, assim, uma honra, o Momento Inclusão, a TV Barueri, poder proporcionar programas neste nível. Eu diria que é neste nível. E outra coisa que me chama a atenção, que se não tiver no script, nós vamos falar, é a questão da leitura e da escrita, que é uma das maiores dificuldades, né, que a gente tem em alguns casos dentro do transtorno do espectro do autismo, né, principalmente nos níveis de apoio 2 e 3. Né? Então, vamos lá com as nossas convidadas aqui. Pode se apresentar,
fazer sua descrição e seja muito bem-vinda. Obrigada, Márcia, é um prazer. Primeira vez nossa aqui, então, né, espero que a gente consiga, de fato, trazer informação para vocês, né, de qualidade. Sou Nathalie Teixeira, tenho 32 anos e aí faço o meu reconhecimento? Minha descrição de imagem. Minha descrição de imagem, eu tô com um sapato marrom, calça preta, um relógio de pulseira marrom, blusa verde, um colar dourado, óculos vermelho. Tenho cabelos castanhos curtos. Obrigada. Eu sou a Letícia Barbieri. Muito obrigada pelo convite, Márcia. Eu tenho 34 anos, eu tô com um sapato bege clarinho, tô com uma calça preta, tô com uma blusa verde de manga, um colar dourado, um anel dourado, cabelo loiro escuro e longo. Tá certo, seja muito bem-vinda, viu? Olha, eu estou muito feliz com as duas aqui. E eu acho assim, todo dia a gente tem várias pessoas, né, que nos acompanham. Peço que vocês compartilhem, eu falo, compartilhem informação, compartilhem a Momento Inclusão. Muitas mães já têm algum conhecimento, mas às vezes não têm o tempo de perguntar ao vivo para especialistas, né? Principalmente quando é atendido pelo SUS, que a gente sabe que a demanda é muito grande, né? A gente perde um pouco de qualidade. Então, o Momento Inclusão pela TV Barueri veio para isso. Eu queria que uma de vocês escolham ou se complementem, fale um pouquinho sobre a ciência aba. O que é a ciência aba que tanto se fala hoje no nosso país, né? Mais hoje, né? Mas já existe, né, especialistas aí estão chegando, que não é ainda uma profissão regulamentada, né? Que a gente precisa brigar um pouquinho por isso ainda, porque é extremamente importante dentro da intervenção. Quero que vocês falem um pouquinho. Bom, quando a gente fala de análise do comportamento, a gente normalmente fala de um tripé. Então, a gente tem o behaviorismo radical, que é a filosofia, que é a base teórica dessa ciência. Então, a gente tem um grande expoente dessa ciência, que é o Skinner, né? Então, a gente estuda muito esse vovozinho. E aí, a gente tem a parte da psicologia experimental, né? Da análise do comportamento experimental, desculpa, não da psicologia. Da análise do comportamento experimental, que é a ECA. Então, a análise do comportamento, ela é muito baseada em dados. Como a gente está falando de uma ciência, a gente precisa ter pesquisa que comprovem os conceitos que a gente apresenta, com que a gente trabalha, que a gente defende. Então, a gente tem muita pesquisa dentro da análise do comportamento. Então, temos a filosofia, temos a pesquisa, e o terceiro pezinho aí desse tripé é a aplicação de fato, é a análise do comportamento aplicada. Então, é a aplicação dessa ciência com os indivíduos no mundo, né, no dia a dia. Então, todo mundo que se beneficia da aba, quando a gente está falando da aplicação de fato dessa ciência da análise do comportamento. Que veio para o Brasil já no século passado, vamos falar assim, mas ela tem sido muito divulgada, a aba, principalmente por conta do transtorno do espectro autista. Então, a sigla aba, ela ficou muito conhecida, muito divulgada, quando a gente começou a trazer mais visibilidade para a questão do TEA, quando a gente começou a lutar mais por tratamento, trazer mais informação, né, sobre o transtorno e qual era o tratamento que tinha evidência científica de eficácia, que era a aba. Então, foi aí que acabou que a gente, né, trouxe muito mais para a comunidade, que a gente começou a divulgar muito mais essa sigla e essa ciência que já é utilizada há muitos anos. Ainda bem, né? Uhum. E eu sempre falo, que a gente estava conversando aqui antes de entrar o programa no ar, que quando a gente falava em aba, em ciência aba, né, há 15, 16 anos atrás, né, que é mais o meu caso com o meu filho, era uma coisa que não, né, as pessoas não tinham a ideia do que era, né, que tinha que ter um tratamento adequado para cada um, que não é um método que serve para todo mundo, né? É uma coisa individual, uma coisa que tem que ser muito bem avaliada, né, por profissionais capacitados, né? A gente faz questão de ler currículo, porque o currículo de vocês é muito rico, né? A experiência que vocês duas têm é muito rica. Então, eu acho que isso
quem ganha são os nossos filhos, né? E as pessoas que estão nos assistindo, que eu já vou, a Márcia Gomes está aqui, eu vou já fazendo as perguntas. É uma mãe fantástica, mãe também de uma criança dentro do transtorno do espectro do autismo, que foi lá, se formou, está trabalhando agora, a Márcia, com isso. Então, eu acho que ela vai ser uma boa telespectadora hoje para a gente tratar essa questão. Você quer falar um pouquinho sobre a questão do Denver e na verdade, não é o Denver, é da intervenção naturalística, que eu acho que as pessoas também têm um pouco de confusão nisso, né? Acho que até quando a gente foi conhecido como análise de comportamento aplicado, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, que eu via vídeos de aplicação, era uma coisa muito a criança sentada na mesa, às vezes na mesinha, às vezes o profissional colocava a criança encostada na quina, que era para não ter saída, na quina, para a criança não sair dali, né? Ou só reforço primário, alimento, né? E eu acho que isso contribuiu muito para a má imagem que muitas pessoas têm dessa ciência, né? Eu falava antes assim, mas vocês querem que eu seja madrasta? Olha só, no meu filho, porque era uma coisa que ele não queria ficar sentado, como muitos autistas, né? Sim. Não conseguem. Mas era necessário o treino, né? Esse treino. Né? Mas hoje a gente tem outras discussões, a gente fala muito sobre o respeito do assentimento da criança, de você perceber os sinais de que ela quer estar ali. A gente fala, quando a gente passa na clínica, que eu vejo os atendimentos de porta aberta, falo, nossa, adoro um atendimento de porta aberta. Porque é isso que essa criança precisa estar confortável, né? Mas quando a gente fala de estratégias de ensino dentro da análise de comportamento aplicada, existem várias, mas a gente tem duas, né? Uma delas, que é o ensino estruturado, que ele é estruturado porque ele delimita alguns passos, algumas práticas para a gente garantir algumas repetições, garante que a gente consiga medir esse comportamento, que vai garantir que o terapeuta inicie ali uma tentativa de ensino. Esse é o ensino estruturado. Não precisa ser somente na mesinha, não é o local que ele é aplicado que vai determinar o que é o ensino estruturado, mas existem algumas diretrizes, né? E a gente também tem um ensino em condições naturalísticas, né? Que é o ensino naturalístico, que é uma outra possibilidade. Eles são diferentes, mas são complementares. Então, dentro de uma terapia, eu devo estar colocando oportunidades para essa criança aprender em situação estruturada, mas eu preciso garantir situações naturalísticas. Nessas situações naturalísticas, é a criança quem inicia a tentativa, a gente aproveita. Se eu tenho uma delimitação clara de quais são os objetivos, eu vou, nossa, essa é uma oportunidade que eu vou ter para garantir essa resposta, essa habilidade que eu estou ensinando para essa criança. Para as pessoas entenderem essa abordagem naturalística, é a criança que nos chama, você percebe uma oportunidade que a criança está te dando ali, às vezes ele está no chão com uma bolinha, ou ele prestou atenção no giro do ventilador, qualquer coisa, na cortina. Isso, gente, é o que ela está falando, essa oportunidade. Na vida real, a criança está dentro do consultório de vocês, né? Vocês têm a questão que uma hora tem que ter a parte estruturada, porque está dentro do programa de atendimento dessa criança, e também tem a questão que você está ali com ele. Dá um exemplo de quando ele capta essa questão do chamamento naturalístico, que você percebeu. Bom, vou aqui pensar num que é mais óbvio, que é o ensino de mando, que é o ensino da habilidade de pedir, solicitar por itens de interesse, né? Então, vamos supor que eu estou numa quadra brincando com essa criança e eu percebo muito que ela está interessada que eu jogue uma bola para ela. Como que eu percebo? Ela muda o corpinho dela, ela vai em direção de você. Então, existem sinais que eu percebo que essa criança está interessada por esse item. Eu, como terapeuta, eu posso aproveitar uma oportunidade para
trabalhar uma habilidade de mando, que é, você quer a bola? Então vamos falar assim, bola. E aí a criança fala bola e eu entrego a bola para ela. Chuta para mim. A criança fala chuta para mim e você chuta. Então você aproveita uma motivação de contexto natural para você garantir que aquela resposta que está sendo, e aí resposta, aquele comportamento que está sendo trabalhado, aconteça ali de uma maneira mais natural possível. Você falou chuta e você fez o chute. É importante a mãe, agora eu já estou colocando dentro até do tema do programa, né? Desse treinamento de pais. Porque às vezes não, sempre a criança fica muito mais tempo dentro da sua própria casa, né? Convivendo com seus pares, com seus responsáveis. Então, por exemplo, essa mãe, né? É que uma criança que ela está percebendo que a criança pegou, sei lá, a tampa da panela. Que é uma coisa muito natural, a criança mexer e pegar a tampa da panela. Como essa mãe pode ensinar essa criança com essa tampa? E que ela falaria para essa criança? Olha, a panela pode fechar, ou dá a panela, ou dá a tampa. Vamos colocar, porque eu acredito que essa mãe que está nos assistindo, ela deve já ter percebido na sua fala e na sua, Letícia, alguma dica de que alguma coisa que vocês falaram já aconteceu. E às vezes ela perde a oportunidade de ensinar porque não sabe que é simples assim, né? Às vezes a gente explica de uma forma com umas palavras muito rebuscadas, mas as intervenções naturalísticas são simples, é o que você tem ali com a criança e o ambiente, não é isso? Vai depender muito assim do objetivo de ensino, e aí ele pode complementar. Vamos supor o negócio da panela, né, que a gente falou. Essa criança está interessada ali pelas panelas, e eu posso, de repente, aproveitar esse interesse para trabalhar uma habilidade de imitação. Vamos pôr essa tampa na panelinha? Aí a mãe coloca e põe de volta. Agora, vamos pôr você a tampa na panelinha? E aí pegar e colocar. Ou a gente pode fazer barulho com essas tampas, né? Pegar 2 tampas e vamos brincar de som. Ficar de olho se a criança ela vai apresentar um comportamento de aproximação ou de refuga. Nossa, ela aproximou. Vamos você agora entrega. Então, essa é uma habilidade de imitação. Então, vai depender muito da gente conhecer essa criança para entender qual que é a habilidade que eu consigo trabalhar. E aí, Márcia, só um ponto, né? Quando a gente viu o seu script, a gente foi respondendo juntas e a gente falava, essa daqui? Bom, depende. Justamente por conta disso que você bem introduziu, que é a análise do comportamento, é uma ciência que para ser utilizada para indivíduos, é individualizada, né? Então, tudo que eu for falando aqui são exemplos, mas que o ideal é que você tenha um profissional para acompanhar, que possa te orientar. Exatamente. Eu acho que eu vou abusar aqui, porque a gente tem que fazer essas perguntas mesmo, porque a gente vê muitas pessoas falando em aba e ciência aba, mas com um método que não vai funcionar para todas e não deve funcionar e não deve ser assim, né? Quando elas falam dessa intervenção mais naturalística, é porque elas já fizeram, já avaliaram, já viram que aquela criança tem mais possibilidades, né, da mãe, da família trabalhar na forma como a criança se sente mais à vontade para chegar nessa criança, né, e poder trazendo ela e, quem sabe, para uma intervenção mais estruturada, que também é importante, principalmente para a escola, né? Porque a gente ainda tem essa questão da escola, né? Como é que vai fazer a criança? Acho que a inclusão pega muito nesse ponto, né? Eu acho que é um dos pontos assim mais complicados da inclusão, é a gente fazer a inclusão sem preparar essa criança para estar nesse ambiente. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque eu sei que não é fácil também para as professoras, para as famílias entenderem que antes da criança começar a aprender, a gostar de estar lá naquele ambiente, ela precisa ter alguns degraus aí para escalar, né? E essa questão do estruturado, de se permanecer o mínimo concentrado, focado em alguma coisa, é extremamente a imitação, que eu acho extremamente importante. Vocês poderiam falar um pouquinho? Essa semana eu tenho uma amiga, ela
mora em outra cidade, ela é enfermeira, e ela viu uma frase numa clínica que falava um pouquinho sobre que a gente não precisava fazer com que as crianças com TEA coubessem nos espaços. Então, ela falou não preciso fazer com que eles caibam nos espaços e tal. E quando ela leu essa frase, ela não entendeu. Ela falou, olha que absurdo que eles estão falando. E aí, é muito do que a Nath falou, que a nossa imagem era outra. Hoje, a visão é muito que eu não preciso, de fato, moldar essa criança para fazer com que ela caiba num quadradinho que a gente criou. A gente quer abrir esse quadradinho. A gente precisa fazer com que esse lugar que eu estou querendo que ela caiba, esse lugar esteja preparado para ela caber do jeito que ela é. Então, não necessariamente a criança precisa ser preparada para ir para a escola. Às vezes, a gente já ouviu muitas vezes não, ela ainda não tem repertório de aluno, ela ainda não pode vir para a escola porque ela ainda não sabe ficar sentada, ela não sabe. Mas será que o que eu estou tentando que ela faça é a melhor forma, de fato, que essa criança vai aprender? É o que mais promove o desenvolvimento dela? Então, às vezes, eu preciso que o ambiente que vai receber ela, que essa escola, por exemplo, que vai receber, esteja preparada para ter práticas adaptadas para a melhor forma de ensino dela. E aí, quando eu expliquei para minha amiga, eu falei, não, tá tudo bem, eles estão falando que eu não preciso fazer ela caber nesse quadrado, eu preciso mudar o quadrado para ela caber. Ela falou, nossa, faz muito equidade, sentido. Né? Não é igualdade, né? Tem uma palavra que eu acho que a gente precisa trabalhar muito mais, que se chama equidade. A gente fala muito igualdade, eu falo que, eu costumo falar que caiu de uso igualdade. Hoje a gente tem que falar em equidade, né? E essa questão de escola é uma questão bem delicada, porque ultrapassa a questão do direito, né? Todo mundo tem os seus direitos, né? Mas a qual preço esse direito? Como é que essa criança está se portando? Como é que está esse comportamento? Porque às vezes a criança se desestrutura porque ela não está no local onde ela gostaria de estar, ou confortável como ela poderia estar, né? E aí eu já quero emendar isso, porque eu sei que tem bastante gente aqui perguntando, e também me chamou muita atenção, essa questão de vocês na preparação das coordenadores e supervisores. Porque eu acho que isso cai muito dentro dessa área da educação. Né? Porque, além da educação, porque a gente, graças a Deus, já tem professores de inclusão que estão aí cada vez mais se capacitando, indo atrás de pós-graduação, né? Nós temos institutos importantes no país, como o Paradigma, outras escolas aí que estão aí disseminando, né, a ciência, mas a prática ela é diferente da teoria, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Posso só aproveitar e falar, assim, Márcia, eu acho que inclusive a gente podia marcar um dia só para falar sobre inclusão e escola. Você viu que é meu interesse, inclusive. Sim. E lá na clínica a gente tem olhado muito para essas questões. Lado, inclusive, né? Sábado agora a gente vai fazer uma oficina que é focado para educadores e escolas. Já fala aqui aonde telefone se pode, se ainda dá tempo. Ainda dá tempo, ainda temos vagas. A gente está fazendo, está lá na página do Grupo Caminho, Grupo Caminho IC. A gente vai ter uma oficina, a gente tem psicopedagogas que trabalham com a gente, estão com a gente há algum tempo. Então, além da experiência de psicopedagogia, elas conhecem, né, e passam por formações com a gente dentro da análise de comportamento aplicada. E elas vão fazer uma oficina que vai ter uma duração de 4 horas, focado para professores e instituições que queiram inscrever os seus professores de como construir o plano de ensino individualizado, né? Então, meio famoso. Exatamente. Então, a gente tem olhado, por isso que eu falo, olha, então a gente tem tantos projetos focados para isso. Aqui, eu sei que tem bastante gente aqui, tem pessoas que são da nossa cidade de Barueri, outras são de Carapicuíba, tem pessoas de Osasco, de Jandira, de Itapevi. Eu quero que você repita sábado, que horas, aonde, qual é a página do Instagram, porque dá tempo ainda e eu acho importantíssimo, né? A gente se fala muito de PEI, inclusive, eu vou fazer uma pergunta, as mães podem? Podem, mães Sabe também. Por quê? Porque a gente percebe muitas mães falando assim também, não, porque ele tem direito ao PEI. Você já viu o PEI do seu filho? Você sabe o que é o PEI? Você sabe que você tem que assinar junto? Se você concorda com toda aquela proposta, né? Então, assim, mães, vocês que estão assistindo agora,
encaminha essa live. Fala para mim, por favor, Nathalie, onde é, quando vai ser, como se inscrever. Então tá. Tá na página do Grupo Caminho IC, lá na nossa bio você vai ter um link. Caminho IC. Grupo Caminho IC. I de igreja, C de cachorro. Isso, de intervenção comportamental. Intervenção comportamental, muito bom. Então, lá na nossa bio tem um link que vai para essa página de inscrição. O evento vai acontecer sábado agora, fica na região de Cotia, ali próximo à Igreja Santo Antônio, né, ali na Raposo. Isso, antes, na Granja, né? E vai ser das 8 ao meio-dia, vai ser uma oficina de construção de plano de ensino individualizado. Então, tem um foco muito prático de como a gente pode estar definindo objetivos, descrevendo, realizando, né, esse documento e pensando em formas de avaliação. Né? Vai ser com a Tabata e com a Joyce, a Adriana, isso. Tá? Então, as inscrições ainda estão abertas. Para famílias que querem saber mais sobre os seus direitos, a gente fez uma live no dia 13, terça-feira de carnaval. Olha tá aí, lá gente. salva na página de Reels, foi no dia 13, né? Que a gente falou justamente sobre o parecer da inclusão, que é um documento ali. Que mudou agora, né? Que já vem com novas regras aí. Na verdade, não mudou. O que eles fizeram foi facilitar o acesso das questões de lei de inclusão. Então, eles colocaram tudo que tem dentro da lei dentro de um parecer, né? Fizeram um resumo, né, para a gente poder entender o que é o mais importante, né? Isso. Então vão lá, para entender qual é o direito de vocês, como fazer para que eles sejam garantidos. Então a gente também está muito nesse processo, de olhar para essa comunidade, né? Não, e é super importante porque a escola ela é importante demais. Né? Eu falo que a escola é importante até para ajudar no diagnóstico. Porque no maternal, na escola, às vezes a mãe, a família não percebe, mas na primeira semana de maternal, na primeira semana de escola, você pode ter certeza que as professoras querem o bem dos nossos filhos, elas não falam por mal, elas falam porque elas sabem a importância nessa primeiríssima infância, na primeira infância, da gente entrar com intervenção, independente de laudo. Se você tem laudo, se você não tem, a estimulação precisa começar rápido, né? E olha, vamos falar que a gente está com o pessoal aqui, ó, Márcia Gomes está aqui, beijo, Márcia. Estamos com Itamar Franca, ansioso para aprender mais, divirta-se, pessoal. Itamar é maravilhoso, é um profissional da área de educação física também, né? É um educador físico maravilhoso, tem um trabalho fantástico com pessoas com deficiência, não só com TEA, com síndrome de Down. Beijo, Itamar. Mônica Garoni está aqui. Olá, amor, obrigada. Márcia Gomes está falando, isso muito me interessa, formação em coordenação. Daqui a pouquinho vocês vão falar, né? Daqui a pouquinho, Márcia, segura aí, já vai compartilhando para suas amigas da faculdade aí da sua pós, tá? A Andréia Xavier, boa tarde, André, e um beijo para todo mundo da residência inclusiva aí de Barueri. Nós temos uma residência inclusiva aqui. Beijo para vocês, viu? Está aqui também representando o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Obrigada. A Márcia Gomes pergunta assim, é possível o PEI da clínica e da escola serem consolidados? Boa pergunta, hein? Gostei. A gente vai por essa, vai pelos coordenadores? O que Põe, você prefere? vamos responder a Márcia, depois a gente entra coordenador. Tá bom. É possível o PEI da clínica e da escola serem consolidados? Acho que o que define um PEI, né, que é o Plano de Ensino Individualizado, o ideal é que seja um documento que seja construído de forma multidisciplinar, né? O ideal. O que acontece hoje, e a gente até mudou o nome do nosso documento da clínica por conta disso também, então a gente tem um plano de intervenção para as crianças, a gente chamava de PEI. Só que quando a gente falava para a escola que a gente tinha um PEI, meio que, por uma questão de comunicação mesmo, parecia que a escola se eximia de tentar fazer uma construção de um documento, né? Porque se eles já têm um PEI, por que vai fazer? Então, a gente passou a nomear de PIC, Plano de Intervenção Comportamental, e da escola como PEI. No ideal, o ideal era que esse documento fosse compartilhado, fosse feito junto, pensando nas habilidades que a criança, dos repertórios que são avaliados pelos profissionais
e da avaliação da própria instituição. Fica muito mais rico, né? Exato. Em todos os níveis, né? Então, existe o PEI e existe o PIC. O nome vai variar, depender da clínica, região, mas basicamente são duas coisas atualmente diferentes. Tá. Plano de ensino individualizado e o PIC, plano individual de intervenção comportamental. Tá. E se a escola hoje é obrigada a fazer o PEI? Ela é obrigada a fazer, né? seguir. A gente tem essa condição. O que a escola pode fazer, e é muito de bom tom, chamar essa clínica, fazer junto, olha, o meu PEI é esse, deixa eu ver o seu PIC, e vamos ver o que a gente pode... o pessoal aqui está aqui quase entrando, aqui, assim, Márcia, chama o comercial. Vamos para o comercial, a gente já volta. Olá pessoal, eu sou a Silva Ferreira da TV Barueri.live e hoje sabe onde nós estamos? Estamos no Hortifruti Prêmio e vamos convidar você para conhecer essa loja maravilhosa, qualidade, estacionamento, promoção, tudo você encontra aqui no Hortifruti Prêmio. Mas vem para cá, olha só, nós temos aqui as maçãs, também temos aqui, olha, o diferencial de banana, melancia. Olha só essas uvas maravilhosas. E sabe onde você encontra isso? No Hortifruti Prêmio. Sem contar que é um lugar amplo, onde tem verduras e tudo mais. E aí, Silvia, vai me deixar o endereço? Sim. O Hortifruti Prêmio fica na rua Avenida João Ventura do Santo, 2980, Osasco, Baronesa. Vem pra cá, Hortifruti Prêmio, o Hortifruti que veio fazer a diferença. TV Barueri.live. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Aí estamos de volta aqui. Gente, vocês não sabem o que acontece aqui no intervalo. A gente tira foto, a gente conversa, está muito bacana aqui. Eu vou pedir para o pessoal da produção, esse é um recado importante, é um recado de saúde pública, não só aqui no nosso município, eu acho que a gente todo mundo está acompanhando os noticiários aí, né, o jornal, tudo, no nosso país, né, a questão da dengue. Então, não é só o poder público, né? A gente tem que fazer o nosso papel também em casa, né? Choveu muito ontem,
Com certeza deve ter ficado alguma água parada aí, empoçada em algum vasinho, em algum copinho. Às vezes está passando na rua, alguém jogou um copo, alguma coisa. Parece que não é problema nosso, mas pode virar um problema sério nosso de saúde. Então, vamos colaborar, vamos ajudar. Eu queria que a produção soltasse um vídeo rapidinho, né? Porque é nosso dever informar, né? Tá bom? Solta aí, produção. Olha nós aqui pra combater a dengue. Esse mosquito é muito perigoso. Chegou a hora, eu não vou vacilar. Vamos acabar com ele de novo. Esse mosquito eu vou botar pra fora. Minha família ele não vai pegar. Estamos unidos, ele vai ter que fugir. A dengue mata, é hora de agir. Estamos unidos, ele vai ter que fugir. A dengue mata, eu sei, é hora de agir. Voltamos agora. Aí, voltamos. Então, meninas, vamos continuar aqui. A gente está falando no PEI e no PIC, né? Então, o ideal é que a escola entre num consenso, conversa com a clínica. Isso só quem ganha são todos, né? A família, a escola, né? E as intervenções. E o mais importante, o aluno, né? Sim. O aluno, né? E eu acho que a gente, enquanto clínica, tem um papel importante de se colocar à disposição desses educadores, enfim, né? Porque a gente sabe que existe uma lei, mas existe falta de recurso, de formação para que essas pessoas consigam, enfim. Porque não é fácil, a gente tem que pensar também no lado dos professores, tem professores que estão aí batalhando, se especializando, né? Sim. Correndo atrás, mas é difícil também, né? Você ter que lidar com alguma situação que você não tem esse conhecimento, né? Posso continuar falando? Ah, então tá bom. Então nós vamos aqui continuar. Então a gente tem os dois lados. E para isso eu queria que vocês falassem um pouquinho agora dessa questão do treinamento de coordenação e supervisão. Quando a gente fala da aba, a gente fala muito do profissional especializado. E quando a gente fala do profissional especializado, a gente está falando aí de uma estrutura de equipe dessa intervenção. Ela normalmente é composta por um supervisor, por um coordenador e pelos aplicadores, que são quem fazem a intervenção direta com a criança. Para a formação de aplicador, tem muito curso livre, tem muita formação de mais horas, né? Então, muitas instituições oferecem esses cursos. Para a gente falar que a aba está sendo feita de fato, o profissional especialista, ele é o coordenador e o supervisor normalmente é um profissional com mestrado ou doutorado. Então, o aplicador, de fato, quem está no dia a dia com a criança, ele não precisa ser um profissional que tenha especialização. A gente pode falar de estagiários, nos Estados Unidos até a gente fala de pessoas que nem são de nível superior ainda, mas eles têm uma formação em horas de análise de comportamento. A mãe fez o curso de aplicador de aba, acho 40 horas, né? São 40 horas que é preconizado, né? 40 horas. Eu acho extremamente importante, né? Eu quero fazer também, quero fazer esse curso, porque acho que aprender nunca é demais, né? Então, gente, ela está explicando uma coisa importante, a Letícia está falando. Aplicador de aba é aquela pessoa que está com a criança, intervenção com a criança direta, seja em casa, seja na escola. Então, portanto, todo mundo pode fazer o curso de aplicador de aba. Pode. Vocês também têm esse curso de aplicador de aba lá? Não, no Grupo Caminho a gente não tem. A gente tem a Entrelaço, que é a nossa empresa, né, nosso centro voltado para essa formação. Então, a gente fundou a Entrelaço muito pensando na formação dos coordenadores e dos supervisores, que a gente encontra muito menos formação. Então, é isso, a gente encontra muito mais instituições que têm formações para aplicadores, e para coordenadores e supervisores a gente encontra menos. Então, no máximo, você encontra uma especialização. Exato.
Então, a gente tem esse outro centro que é focado nessa formação. A gente oferece formação de aplicadores, mas para clínicas. Então, os nossos cursos abertos, eles são mais temas voltados. Não quer dizer que um aplicador não possa fazer, mas os temas são mais voltados para o dia a dia de um coordenador e de um supervisor. E por que a gente fala tanto que é importante a pessoa aprender sobre a ciência? Porque quando a gente fala de aba, quando a gente fala do indivíduo com TEA, a gente sempre está falando de uma intervenção individualizada, personalizada, especializada. E cada indivíduo ele é totalmente diferente em relação ao repertório, a forma de aprender. E se eu só sei aplicar um protocolo e um método de ensino, e eu pego uma criança que não necessariamente se beneficia daquilo, não é aquilo que ele precisa, eu preciso conhecer a ciência, eu preciso conhecer a teoria, eu preciso conhecer formas de avaliar para eu conseguir oferecer para aquela criança além do que aquele pacotinho. Então, eu preciso saber sobre conceito, eu preciso estudar, eu preciso saber muito sobre a teoria e sobre diferentes aplicações para eu conseguir fazer uma intervenção de qualidade e não só aplicar um método. E por isso que a gente fala, não é método ABA, nunca é a ciência ABA. Inclusive, se você fala que é um método, nossa, na comunidade, isso não existe. Então, é ciência ABA. Ciência ABA. Então, é importante. Mas o que é mais importante, eu gostaria, Nathalie, que você falasse um pouquinho sobre isso. A Nathalie, ou você, Letícia, é a questão do sem supervisão, não é ABA. Exato. Certo? Exato. E por isso a importância que elas trazem hoje dessa questão do curso de coordenação e supervisor. Eu acho extremamente importante. A Márcia está aqui, Xavier, eu acho que ela tá questionando isso. Né? Para fazer o curso de coordenador e supervisor, precisa ter o superior completo ou não? Sim. Isso é isso que eu queria que você colocasse. E qual área, né? Por exemplo, eu fiz engenharia. Vou chutando. Fiz engenharia, é um curso superior. Né? Eu tenho uma filha ou alguém na família, ou eu me interesso pela causa, né? E eu quero aprender. Eu posso fazer? Pode. Okay. Como a gente fala que o coordenador ele tem que ter um nível de especialização e o supervisor ele tem ter o nível de mestrado ou doutorado, a gente está falando de alguém que já tem um nível superior. Então, o coordenador ele tem que ter uma formação completa, né, de graduação, e o supervisor o supervisor tem que ter ou mestrado ou doutorado, né, na área. Não precisa ser psicólogo para ser aplicador ABA. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais comum que outras formações estejam na área. Aqui no Brasil, é muito mais comum a gente ver psicólogos, pedagogos bastante. Agora a gente vê mais fono, TO também se especializando em ABA, mas não é necessário que você seja um psicólogo para você fazer. Então, se eu sou engenheira, quero trabalhar nessa área, vou estudar, eu posso. É muito menos comum, mas como não tem uma regulamentação ainda no Brasil, não tem, você pode fazer. Então, se você se interessa, quer mudar de área e já tem um curso superior, você pode se especializar. O que é importante, que a gente fala muito, o atendimento supervisionado. Então, existem especializações que não têm o atendimento supervisionado. E isso, não necessariamente a gente aprende só por ouvir uma teoria. Muitas vezes, muitos dos conteúdos a gente aprende, de fato, aplicando, de fato, fazendo. Então, alguém me mostra como fazer, eu faço, alguém me dá um feedback. Então, é importante que quem está na equipe liderando esse caso, né, o coordenador, o supervisor, ele, de fato, tenha feito atendimentos supervisionados, ele tenha uma prática supervisionada. A gente, enquanto supervisora, tem as nossas supervisoras. Mesmo porque vocês precisam, como vocês vão desenhar um tratamento, né? Então, vocês vão ter a opção 1, opção 2, vocês precisam ter nessa malinha ferramentas, né? Então, por isso que é importante, quem vai aplicar está sempre sob a supervisão de alguém, porque isso é um apoio importantíssimo, né? E isso vai resultar
na criança, naquela habilidade que ela aprendeu, né? Por que às vezes ela aprendeu a habilidade e depois ela perdeu? Será que o aplicador sabe? Porque tem a supervisão, o coordenador que vai buscar na teoria, vai buscar estudo de caso, vai buscar na ciência, né? O que acontece. Então, as tentativas, né? Porque quando a gente fala em aba, a gente resume muito, né? A ciência do comportamento, vamos modelar o comportamento, vamos mudar, vamos fazer algumas intervenções, mas não é só isso, é uma coisa imensa, é tão grande que a gente poderia ficar falando a noite inteira aqui e a gente não vai falar tudo sobre a ciência aba, né? Então, é importante. Então, vocês dão o curso de coordenação, supervisão, tem já um pré-requisito que a pessoa tem que ter um curso superior, certo? Para aplicador de aba, elas ainda não ofertam, né? Mas você pode fazer, mesmo sem ter o curso superior. Você que é mãe, que eu super recomendo, mãe, tia, pessoal da família que fica com essa criança, para ajudar, porque a intervenção lá na clínica, 40 minutos, 1 hora, é pouco. A intervenção tem que acontecer dentro da casa, todos os dias, desde a hora de acordar até a hora de dormir. Esse é o grande sucesso, eu acho, da intervenção, né? Quando a gente fala da tal das 40 horas de aba, a gente não está falando de uma criança 40 horas dentro de consultório, dentro de uma clínica. A gente está falando de estimulações no dia a dia dessa criança, na casa, na escola. Então, uma mãe aplicando atividade nas atividades diárias. Então, é hora de trocar a criança, consegue trabalhar ali uma categorização, consegue trabalhar um segmento de instrução. Então, vamos guardar a sua camiseta. Ela guarda junto com as outras. Hora da gente se vestir. Vamos ver aqui o que a gente precisa. Aí tem uma rotininha visual lá, que tem uma camiseta desenhada, uma bermuda, um sapatinho, e aí a criança vai lá, abre a gaveta, que tem a mesma foto. Essa foto da camiseta, tem a foto da camiseta lá na gaveta. Abre a gaveta, pega a camiseta, e aí ensina essa criança a se vestir. Então, dá para, no dia a dia, a gente trabalhar diversas habilidades além do consultório. Então, quando a gente fala de 40 horas de aba, a gente está falando exatamente disso, de aplicações, de intervenções que estão no dia a dia dessa criança. Então, essa criança aprendendo a se alimentar sozinha, ela aprendendo a ver a agenda, qual vai ser a matéria que ela vai ter no dia e montar a sua própria mochilinha, ela conseguir seguir uma instrução grupal dentro da escola, então a professora dá instrução para todo mundo, ela consegue se atentar e consegue seguir essa instrução. Então, a gente fala muito de muitas horas de intervenção, mas não em consultório. Essas 40 horas, elas são multiplicadas. Por isso que eu falo 5 minutos para terminar o programa. Você acha que acredita um negócio desse? Acho que... Por isso que eu falo que a gente tem que... na hora de acordar até a hora de dormir a intervenção, né? E aí, Márcia, só ia acrescentar, porque você comentou, né? O pai, ele pode fazer uma formação, uma especialização? Ele pode. Ele deve ser um especialista? Não necessariamente. Tá? Então, é claro que a gente, enquanto supervisor, a gente precisa orientar, e é importante que os pais saibam alguns princípios para eles terem autonomia ali no dia a dia, no manejo, né? Para que, enfim, eles... Até para saber se realmente o filho está tendo a intervenção. Exato! Que estão falando, que estão fazendo. Né? Exatamente. Eu conheço e eu sei que isso que vocês estão oferecendo não é não é aba, entende? Mas a gente fala também o quanto que esse pai, em grande maioria das vezes, esse pai, essa mãe, na maior parte das vezes, precisa também de acolhimento, o quanto que a gente precisa pensar em objetivos de ensino que entenda um pouco essa família, entenda o que é possível para essa família, né? Porque senão a gente coloca, 20 mil objetivos dentro da clínica, a gente tem uma realidade de uma família que, de repente, não vai conseguir garantir que esses objetivos sejam generalizados e a gente perde. A gente fala, a última coisa que a gente quer é uma criança que faz tudo lindamente dentro da sala de terapia. Seria o perfeito, né? Mas às vezes o objetivo principal é aquele que está mais incomodando e às vezes atrapalhando o desenvolvimento daquela criança, né? É o comportamento mais inadequado, a gente precisa treinar outras habilidades para que ele possa sair desse looping, desse comportamento e ter outras possibilidades, e isso
é comportamento, né? Eu acho que uma outra coisa que mudou, pensando na nossa prática, né, do supervisor, é que a gente tem que ficar muito atento não só aos déficits dessa criança, mas às potencialidades dele e aos valores dessa família. Há alguns anos, quando a gente se formou, a gente não falava, vamos olhar quais são os valores dessa família, o que é importante para essa família nesse momento, né? Porque nós somos muito bons analistas do comportamento para as crianças, mas às vezes a gente peca na análise de comportamento da família, o que vai garantir que tenha mais chances de melhorar a qualidade de vida. A gente está falando de qualidade de vida da família. E é um fator complicado, né? Porque você entra, vocês estão de fora dando uma supervisão daquilo que vocês acham que pode melhorar tudo, até no próprio ambiente, às vezes dentro da casa. Ambiente é ambiente mesmo, de físico também, né? Que influencia. Gente, está com muita gente aqui. O Itamar, qual é realmente o papel das escolas no processo de inclusão da criança com TEA e outros transtornos? Itamar, o papel da escola é incluir, né? Com equidade, sempre, né? Estou errada, meninas? Não, né? Márcia, a gente vai ter que marcar um dia só para falar de escola. A gente vem aqui. Ó, nós vamos ter o tema só de escola e vamos trazer mães aqui também, que eu acho importante, né? A gente está com as mães aqui, elas estão aqui também, ó. A Andréia tá aqui. Beijo de toda a residência inclusiva de Barueri, a você também, mais beijo para vocês. Maria Vitória Zunder, muito feliz de estar aqui aprendendo mais com esses profissionais incríveis. Obrigado, viu? E elas são mesmo incríveis. O Itamar dizendo que orgulho dessa turma maravilhosa. Beijos, Márcia. Beijo, Itamar. A minha irmã está aqui. Boa noite. Estamos acompanhando. Excelente abordagem e orientações. Parabéns pelo programa. Sempre com os profissionais comprometidos com a causa. Verdade. Beijo, Tê. Beijo, Enzo, que está aí com ela assistindo, meu filho. Mônica Garoni aqui está aplaudindo. Márcia Gomes, depois de quanto tempo o aplicador ABA poderá ser um coordenador? Como o pai pode saber que o aplicador está assistido por um coordenador? Boa pergunta. Quando a gente fala de sujeito único, a gente nunca fala de um tempo específico. A gente fala de aquisição de habilidades. Então, normalmente, a gente tem um processo, por exemplo, no Grupo Caminho, que a gente tem definidas quais são as habilidades, quais são as competências que a gente espera para cada cargo. Então, a gente se propõe a ensinar aquilo para a pessoa. Quando ela aprendeu, está conseguindo aplicar, fazer aquilo, aí ela pode se tornar um coordenador. Uma pessoa pode aprender isso em 3 meses, outra em 6. Então, às vezes acontece, com 3 meses adquiriu, a gente efetua a promoção. Às vezes, com 3 meses não, a gente vai lá mais 3 meses de treinamento. Isso é um diferencial, porque muitas vezes a gente vê muito curso comprado no pacotinho, né? Uhum. Tá, 3 meses você termina, né? A pessoa vai lá, termina, pega o certificado e fala, eu sou coordenadora, eu sou especialista. Aí você põe uma criança lá com um comportamento extremamente aversivo e ela não sabe explicar para a mãe ou para o pai como sair daquele comportamento. E não é dando a balinha, não é dando chocolate ou o celular na mão, né? Pode até estar dentro de uma fase dessa intervenção, tudo isso que eu falei, mas não é esse o objetivo. A gente pode ter, inclusive, pessoas muito bem formadas, mas que não desempenham bem ali a aplicação. E eu acho que a Entrelaço, quando a gente pensou na Entrelaço, veio um pouco dessa nossa experiência e justamente de pensar em transformar, de formar aplicação, né, melhorar a aplicação desses profissionais. Coordenador na prática mesmo, com experiência. E eu queria falar, olha, já estão pedindo para mim encerrar o programa aqui. Infelizmente, o Itamar até coloca aqui, Márcio, programa viciante, precisamos de mais horas. Verdade, Itamar. Eu preciso encerrar, meninas, porque vem outros programas aqui. Eu queria que vocês deixassem o contato de vocês, telefone, as mídias sociais, Instagram, Facebook, os telefones. E aí, para encerrar, eu vou depois só pedir para a produção entrar com o vídeo que eu prometi para uma amiga, uma colaboradora aqui. Então, eu queria que vocês
passasse o contato e elas vão voltar, viu? Para falar um pouco mais sobre todo esse curso de coordenação, quando começa, aliás, vocês podem até gravar depois um videozinho, me mandar, que eu coloco no próximo programa, tá? Para as pessoas terem mais oportunidade, que as que vão estar semana que vem não estão vendo aqui, mas podem ter oportunidade de contactar vocês. Então, a nossa clínica, né, que tem o atendimento voltado para indivíduos com TEA, as formações voltadas para escolas, para professores, é @Grupo Caminho IC, ou www.grupocaminho.com.br. Lá tem os nossos telefones, que eu não vou lembrar de cabeça. E da Entrelaço, que é onde a gente tem as formações voltadas para líderes, né, para coordenadores, para supervisores. A gente colocou um curso no ar essa semana, temos um primeiro curso que está lá gravado, né, um curso que fica disponível numa plataforma, é @entrelaço.ac. Entrelaço AC. Entrelaço AC ou entrelaço.ac? Tem um telefone para deixar? Tem um telefone que vocês podem deixar? Nessa página tem as informações para contato. A gente não decora mais telefone, Márcia. Tá certo. Gente, agora é tudo página. Meninas, olha, antes de encerrar, eu quero agradecer, Nathalie, quero agradecer demais vocês, por vocês terem vindo aqui. Pode ter certeza que amanhã eu já vou ligar para a gente já marcar 2, 3, já deixar reservado. Quero agradecer vocês que estão comigo toda semana. Semana que vem vai ser um programaço. Nós vamos receber aqui a doutora e dona Sônia Furlan e também a doutora Adriana Molina. Nós vamos falar de muitas ações aqui, muitas coisas bacanas para todo mundo. Então, convido vocês a estar conosco quinta-feira às 18 horas ao vivo aqui. E eu queria agradecer aqui uma turminha que é do Instituto Mundo Paralelo. O vídeo que nós vamos encerrar esse programa de hoje é de Michele Santos Volpini. Tem a ver com o nosso tema, tá? Que é treinamento de pais. Ela é psicopedagoga e também analista do comportamento. Ela gravou uma dica aqui para vocês. Então, fica aqui meu agradecimento ao Grupo Mundo Paralelo, o Instituto, a Michele, que vocês vão conhecer nesse vídeo. Um beijo para vocês, meninas. A Agna, que está aqui, que trouxe o presentinho. Deixa eu mostrar para a Agna. A Agna é uma mãe, gente, aqui, ó, ela faz coisas lindíssimas. Ela trouxe aqui a lembrancinha. Rapidinho, produção. Ó, ela que produz, tá? Ó, isso aqui é uma bolsinha e a alça é um arquinho, né? De criança. Então, quem se interessar também para a Agna é 9100-39617. Agna Presentes, tá? É uma graça, é uma lembrancinha com carinho para vocês. Obrigada. Produção, solta o vídeo da Michele. Beijo no coração, gente. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Olá, pessoal, tudo bem? É com muita alegria que hoje eu quero dividir com vocês esse assunto muito especial. Sim, a ciência ABA junto com a psicopedagogia. Elas podem e devem caminhar juntas. A ciência ABA, ela estuda o comportamento e utiliza técnicas para que a gente consiga ensinar novos comportamentos para o aprendiz. Através disso, nós podemos observar o que o aprendiz precisa desenvolver para que ele consiga aprender. Ele precisa esperar, ele precisa ter uma boa percepção visual, uma atenção. Então, nós conseguimos desenvolver isso através da ciência ABA. Nós conseguimos identificar, treinar e desenvolver as áreas que o aprendiz precisa desenvolver. Então, é muito importante que nós façamos uma avaliação, uma observação, e através disso nós criamos um plano de ensino para que a gente consiga desenvolver as habilidades que o aprendiz precisa e ensiná-las de forma prática e adequada. É muito importante também o apoio da família para reforçar tudo o que for ensinado, porque o aprendiz precisa generalizar e responder em diversos ambientes, então clínica, escola e família. Bom, hoje eu queria compartilhar isso com vocês. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.